meus queridos! Bem-vindos a mais uma aula do mini curso de aterramento aqui da Engerral. Você sabia aí que um eletricista ele pode ser responsabilizado civilmente em caso de um acidente provocado pela falta, ineficiência ou até mesmo a falha de proteção no sistema de aterramento que ele tem executado? Meu velho, em casos extremos o buraco tende a ser muito mais embaixo. Então, fique atento ao que eu tenho que passar para vocês aqui, Já pensou? Uma pessoa tá lavando roupa, o chão tá molhado, ela vai e toma um choque ao encostar na carcaça da máquina de lavar roupas, porque faltou o aterramento da tomada. Ela morre, e aí quem você acha que será responsabilizado por esse acidente, caso os familiares dela decidam procurar os seus direitos? Sim, meu amigo, todos os profissionais que projetaram, se houver projeto, e executaram essa instalação, poderão ser acionados judicialmente. Então melhor a gente procurar se resguardar tecnicamente, não? Esse será o assunto então de mais essa aula. Vamos lá! Primeiro, vamos ter que dar uma passada aí nos termos jurídicos, sem ser muito maçante, porque para mim, particularmente, assunto jurídico é muito chato, Mas vamos lá. Responsabilidade. Segundo o dicionário, responsabilidade significa dever de se responsabilizar pelo próprio comportamento ou pelas ações de outrem. Obrigação. Bom, só que na esfera jurídica, a responsabilidade ela significa outra coisa, Mais parecida, A obrigação jurídica que resulta de desrespeito de algum direito através de uma ação contrária ao ordenamento jurídico. Dessa forma, onde houver a obrigação de fazer, existe a responsabilidade e a imposição de ser feita e cumprida. E deixando de cumpri-las, seja por negligência, imperícia ou imprudência, podem fazer com que você seja responsabilizado legalmente, civilmente e até penalmente, se chegar num caso extremo. Então vamos ser práticos. Se existe uma norma que regulamenta as instalações elétricas de baixa tensão no Brasil, no caso a NBR 5410, você vai lá, fecha uma instalação elétrica com seu cliente, vende essa prestação de serviço a ele e simplesmente não faz um sistema de aterramento, que no caso é obrigatório por norma, simplesmente você está negligenciando a obrigatoriedade da norma, deixando de executar o sistema de aterramento. Agora, vamos entender um pouco sobre esses termos também jurídicos para saber diferenciar o que é negligência e por aí vai. Negligência, deixar de fazer algo que deveria ser feito. Você sabe da obrigatoriedade do aterramento e não o fez para o seu cliente. Imprudência, apesar de saber como a tarefa deveria ter sido feita, a fez de forma descuidada. Você até instalou o sistema de aterramento, porém utilizou material de baixa qualidade ou fez algo fora de norma. Imperícia é executar uma tarefa que não tem conhecimento técnico, teórico ou prático. Exemplo, você se dispôs a fazer a instalação elétrica de uma residência sem conhecimento técnico suficiente. Desrespeitou as questões normativas, desrespeitou a seção mínima dos cabos, cor de identificação, dispositivo de proteção, falta ou ineficiência do aterramento. Bom, então tá visto que fazer instalação elétrica para um cliente com materiais ou até mesmo detalhes de execução fora de norma podem gerar problemas seríssimos, capazes de até tirar um bom profissional do ramo. Então, quando você estiver atendendo um cliente, fazendo uma instalação que seja nova, não tente dar aquele jeitinho brasileiro. É simplesmente seguir a norma e pronto, acabou. Agora, no caso de uma reforma, em um ponto específico de uma instalação que não foi feita por você, que não foi você quem fez, oriente aí seus clientes sobre os riscos da instalação dele. Se possível, até documente isso através de registros de conversas, pelo WhatsApp, por e-mail. Enfim, procure documentar que você orientou o cliente a corrigir os problemas. Porém, o cliente optou não executar, que acontece muito disso. Aí você transfere a responsabilidade para ele. Eu, por exemplo, já falei isso publicamente. Eu não tenho o costume de instalar dispositivo DR em quadros que não fui eu quem montei, Eu até passo o orçamento para o cliente daquele serviço que ele solicitou, mas eu deixo bem claro que o cliente não concordou em refazer a instalação e corrigir os pontos que estavam fora de norma. Isso aí eu passo para ele, isso aí quem assume a responsabilidade pelo restante da instalação é ele, e não eu. Inclusive a garantia que eu dou de 90 dias, que é o prazo mínimo legal, é referente àquela prestação de serviço específica, e não da instalação dele toda. Eu me responsabilizei por aquilo que eu mexi. Tá, André, mas eu serei responsabilizado civilmente? Olha, gente, inicialmente sim. Caso o reclamante lhe prove que você não seguiu a norma e você não tenha provas para sua defesa, automaticamente você será obrigado a reparar o dano causado simplesmente pelo fato de não ter seguido as normas. Então, como sabemos também, as NBR são normas técnicas que são estabelecidas em consenso por um grupo de profissionais criadas para estabelecer regras e orientações mínimas para a execução de alguma tarefa. Então, no caso de um processo judicial, a perícia irá se basear nas normas para dizer se está certo ou errado aquela execução daquele determinado serviço. E, por fim, o juiz vai tomar a decisão, logicamente, em cima do inquérito que foi entregue pelos peritos.
Então, por isso que é importante seguir norma. E quais seriam os casos em que eu teria de indenizar um cliente que me processou, André? Bom, nesse caso a gente tem 3 tipos de consequência que você tem que indenizar, né, se o juiz determinar isso. Primeiro, no caso de um ferimento que o morador ou usuário de um ambiente tenha sofrido, né, desde que esse ferimento também não tenha como consequência a perda de movimentos. Nesse caso, os custos do tratamento e as demais indenizações aí que a vítima solicitar deverão ser pagos até a sua recuperação total. Um exemplo, uma dona de casa tomou um choque na lavadora de roupa, caiu e acabou quebrando o braço. Nesse caso, ela pode te acionar na justiça por você não ter feito o aterramento naquela tomada da lavadora, caso não tenha realmente o aterramento, tá? 2. No caso em que um ferimento ele tenha como consequência a perda dos movimentos, aí além das indenizações que eu falei atrás aí, você pode ser obrigado também a pagar pensão no valor do salário que a pessoa recebia. E essa pensão ela pode ser definida pelo juiz até o fim da vida dela. Cabe recurso, André? Cabe. Porém é demorado e custa caro também. Infelizmente, é assim quando a gente fala do meio jurídico. E o terceiro caso, que é o pior, é no caso de morte. Além das indenizações que a gente já falou aí, no item 1 e no 2, você terá as despesas de funeral, né, luto da família, indenização à família durante 20 anos, que é o prazo médio aí. Lógico que isso também é um prazo prescricional, vai de cada juiz põe um tipo de sentença. E aí, mais uma vez, como fica na mão de um tribunal, aí vem a pior parte. Se o pessoal lá da capa preta entender que pelos seus atos você deverá ser punido criminalmente, assim será. E aí você pode até mesmo pegar cadeia por homicídio culposo, que é aquele que quando não há intenção de matar. Bom, então é isso, meus amigos. Eu quis trazer esse conhecimento aqui a mais para vocês, estou falando até mais sério, mas é porque você precisa entender que ser um eletricista é muito mais do que ficar emendando cabos, tá? A gente fala muito das questões técnicas no nosso canal, nas nossas mídias, e também como fazer um bom serviço, mas a gente acaba esquecendo ao longo do dia das responsabilidades que a gente tem. A gente não lida apenas com as nossas vidas quando estamos trabalhando, não. A gente também lida com a vida dos usuários dos nossos serviços. Por isso, não procure fazer gambiarra ou dar aquele jeitinho brasileiro. Procura seguir ao máximo possível da norma. Tudo que você souber, aplica. Principalmente nesses pontos críticos, quando a gente fala de aterramento, porque eles podem até mesmo causar acidentes graves, no caso de uma falha. Meu objetivo aqui é orientá-los tecnicamente para que vocês aprendam do jeito certo. E com isso, não vão ter que passar por situações desse tipo aí, situações jurídicas. Graças a Deus, também nos meus últimos 15 anos de área elétrica, eu nunca tive um problema desse tipo. Eu já fiz instalação errada? Já fiz, infelizmente já fiz. Eu não tive um bom tutor no começo para me ensinar a fazer respeitando 100% a norma. Basicamente eu tive que desenvolver isso sozinho. Mas vocês não vão precisar passar por isso. Vocês têm o canal da Engerhal e também tem vários outros canais no YouTube que ensinam do jeito certo, que respeitam as normas. Por isso, usem e abusem dessa vantagem que nós temos nos dias de hoje, tá? Que temos no nosso ramo. Aproveitem o YouTube, aproveitem os cursos da Engerhal, gastem tempo mesmo aprendendo cada vez mais, tá bom? Quero agradecer a presença de cada um de vocês em mais esse mini treinamento aqui da Engerhal. Um grande abraço, nos vemos em breve. Tchau, obrigado.